Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o José Tenório Neto. No primeiro vídeo eu falei como conhecia as testemunhas de Jeová. Nesse segundo vídeo vou falar alguns pontos negativos que descobri dentro da organização depois do batismo. Deixando claro que aqui é um resumo do resumo. Primeira experiência negativa foi quando eu e dois servos ministeriais fomos buscar publicações para algumas congregações do circuito SP6. Quando chegamos em Betel, uma moça nos atendeu e nos levou até o local onde estavam as caixas de publicações, mas não nos entregou. E junto com essa moça tinha um casal que tinha vindo do Rio Grande do Sul, que estava visitando Betel pela primeira vez. E a moça perguntou: quem de vocês já visitou a gráfica? Os dois servos ministeriais responderam que já conhecia. Mas eu e esse casal que tinha vindo do Rio Grande do Sul respondemos: nós não conhecemos. Aí a moça disse: por gentileza, todos me acompanhem. Nós acompanhamos a moça e ela nos mostrou o que tinha que mostrar e depois nos levou a uma sala que só tinha publicações e disse: aqueles que quiserem podem pegar um cesto e formar uma cesta básica de publicações e depois pode passar no caixa, que lá tanto aceita pagamento à vista como aceita pagamento no boleto. Isso já me deu um estalo, visto que naquela época todos os membros da organização recebiam uma cota de publicações mensal e a gente já contribuía por essa cota de publicações, porque naquela época as publicações tanto eram vendidas pelos os membros da organização como para pessoas de fora. E também já tinha duas caixinhas de contribuição na congregação que eu frequentava, uma caixinha de contribuição para os gastos da congregação local e a outra para que seria mandado para a obra mundial. Então naquele momento a minha cabeça já deu um estalo e eu já pensei: isso aqui não passa de uma organização do ramo gráfico. Segundo, na congregação Jardim Caminho que eu frequentava, tinha umas irmãs idosas e umas mães de família que estavam tendo muitas dificuldades para assistir às reuniões, visto que moravam muito distante. E essas irmãs sempre estavam reclamando que podia ser feito um arranjo para comprar um terreno mais próximo, para futuramente ser construído um salão que favorecesse a ida delas ao salão. Então o ancião presidente da época, ele resolveu levar essa necessidade para a congregação, na reunião meio de semana. E todos os irmãos aprovaram o arranjo para futuramente ser comprado esse terreno. Então o ancião se propôs em abrir uma conta bancária e colocar o número da conta no quadro de anúncios, para a gente fazendo os depósitos, para futuramente a gente comprar esse terreno. E passados uns anos à frente, esse mesmo ancião ele voltou a anunciar que os irmãos já podiam estar procurando um salão que favorecesse aqueles irmãos que moravam mais distantes. E os irmãos ficaram muito empolgados com esse anúncio e foram à procura de um terreno. Em poucos dias eles encontraram um terreno exatamente do jeito que eles almejavam. Informaram ao ancião, o ancião informou aos outros anciãos que faziam parte do grupo de anciãos e também ao superintendente de circuito, e foram ver esse terreno e eles gostaram muito do terreno e comunicaram a Betel sobre a compra desse terreno, e Betel também deu o aval de aprovação. E quando esse terreno foi comprado, a escritura já foi lavrada em nome da organização. Então o ancião presidente ele voltou a anunciar que os irmãos poderiam estar fazendo o depósito naquela mesma conta, já para ir se preparando para futuramente construir o novo salão. E passados uns anos à frente, o ancião voltou a informar que ia comunicar a Betel por meio do superintendente de circuito para estar entrando com a documentação junto à Prefeitura Regional de São Miguel Paulista. E assim que fosse aprovado, a documentação fosse aprovada, começaria a obra. E passados uns meses à frente, já estava mais ou menos aproximado com 6 meses para frente, ninguém falava mais nada, como era que estava o andamento dessa documentação, se a Prefeitura tinha aprovado, se não tinha. E teve uns irmãos que já começaram a ficar inquietos. Então, de tanto algumas irmãs reclamar, o ancião ele resolveu dar um anúncio, como é que estava o andamento da documentação do terreno, na reunião no meio de semana. Então o ancião ele informou que a prefeitura só dava
só aprovava a documentação da construção do terreno se a organização se comprometesse a deixar um cômodo construído nesse mesmo empreendimento, né, um pequeno cômodo, para servir a população que não fosse testemunha de Jeová, população que morasse naquela localidade. Caso surgisse uma epidemia de dengue, gripe ou qualquer uma bactéria que viesse afetar aquela população, esse local ficava cadastrado na prefeitura e seria enviado um médico ou enfermeiro para estar vacinando esses moradores, que não fosse testemunha de Jeová, né, daquela localidade. Mas a organização ela se recusou, alegando que não permitia que pessoas que não fossem testemunha de Jeová usassem parte do imóvel pertencentes a ela. E por esse motivo a prefeitura também não deu a aprovação da construção. Aí ele informou que por isso o terreno seria vendido. E isso aconteceu, o terreno foi vendido e o dinheiro já foi depositado na conta da organização, visto que a escritura já estava em nome da organização. E ele informou que seria informado para os irmãos procurar um terreno menor, que fosse no máximo de 300 metros. Porque um terreno de até 300 metros fugia dessas exigências da prefeitura, porque isso só aconteceu porque esse terreno tinha sido vendido, era de 500 metros. Então os coitados dos irmãos ficaram desesperados procurando um novo terreno que fosse até 300 metros para ser comprado, mas todos os terrenos que eles encontraram, nenhum foi aprovado mais pela organização, por Betel. Sempre tinha uma dificuldade, o terreno era um local... não era em boa localidade, a documentação não estava certa e assim foi passando o tempo. E isso já estava entrando em esquecimento, ninguém estava falando mais nem de compra desse novo terreno. Mas algumas irmãs começaram a reclamar muito e ficaram muito descontentes com esse episódio. Exemplo da irmã Luzia, que era uma irmã de 76 anos, viúva que morava só. Ela ficou muito chateada porque ela tinha feito esforço, né, para comprar esse terreno e ajudou na compra desse terreno, e no fim, que ela falou, terminou em nada, terminou chupando dedo, tanto ela como as outras irmãs, né, que moravam distante. E de tanto essa irmã reclamar, um ancião resolveu me chamar para ir no domingo na casa dela para estar aconselhando essa irmã. Mas quando chegamos lá, essa irmã estava muito chateada com o corpo governante e disse que esses homens só queriam saber do dinheiro e não estavam nem aí com os seus seguidores pobres, porque ela deixou de comprar algumas coisas que necessitava, inclusive até remédio, e pegou um dinheirinho que tinha na poupança e entregou na mão de um ancião, que até citou o nome do ancião, para ajudar na compra desse terreno. No fim resultou em nada. Mas o ancião ele não gostou do que a irmã falou do corpo governante, e ele disse à irmã que o corpo governante sabia muito bem o que estava fazendo. Então o ancião disse que com certeza esse dinheiro teria sido usado em lugar que tinha mais necessidade. Então o ancião ainda deu exemplo de alguns lugares na África, alguma região na África, que irmãos andavam de 6 a 10 quilômetros a pé com caixa de publicações na cabeça para servir as congregações, passando por lugares desertos, vendo a hora de ser tragado por animal selvagem. Mas a irmã Luísa falou para ele que não tinha nada a ver com esses irmãos da África, que se ele estava passando por essas necessidades e vendo a hora de perder até a própria vida, o corpo governante que comprasse um salão, um terreno, e fizesse um salão para eles, porque de qualquer maneira o salão, se fosse comprado por eles ou pelo corpo governante, seria do corpo governante, é a mesma coisa. E quando ela falou isso, o ancião resolveu a ir embora, não quis mais saber de conversa. Então, quando nós se despedimos da irmã, que ela abriu o portão que nós saímos na rua, né? Que estava na calçada ainda antes de entrar no meu carro, o ancião falou que ia falar para as irmãs pioneiras que passavam na casa dela no meio de semana para deixar de passar e dar um gelo nessa irmã, que só assim ela aprendia, que ela era folgada, ela falava demais. Aí nessa hora eu quis defender a irmã. Eu falei que nesse ponto de vista ela estava certa e eu concordava com ela, porque ela estava lutando pelo um bem, tanto para as outras irmãs como para ela, para favorecer todos. Aí o ancião repetiu o mesmo assunto. Essa irmã é folgada, ela fala demais. Então o assunto morreu por aí.
E nesses dois episódios, a conclusão que eu cheguei foi que a organização ela é uma empresa que corre atrás dos seus próprios interesses. Ela não está nem aí com a situação que os outros estão passando, que seja de sacrifício ou sofrimento. Para ela pouco importa, entendeu? Ela quer saber mesmo é dinheiro. Mas alguém pode dizer, mas todas as religiões fazem a mesma coisa. Sim, mas a organização ela sempre acusou as outras religiões de estarem envolvidas no mundo comercial ganancioso e corrupto. Veja que na própria publicação dela, na página 264, no livro de Revelação e seu grandioso clímax, fala sobre isso. Revelação e seu grandioso clímax, na página 264. Página 264. No parágrafo 20, ela fala sobre isso. Ela fala, conforme predito pelo glorioso anjo, a religião tem se envolvido profundamente em tais práticas comerciais corruptas. Por exemplo, houve o envolvimento do Vaticano no colapso do Banco Ambrosiano, da Itália, em 1982. E o caso tem se arrastado pelos anos 80, deixando por resposta a pergunta, para onde foi o dinheiro? Veja que a organização aqui ainda tira um baratinho dos contribuintes da Igreja Católica. Para onde foi o dinheiro dos contribuintes? Ela se preocupando com para onde foi o dinheiro dos contribuintes da Igreja Católica. Agora, a mesma pergunta que ela fez para o Vaticano na época, eu pergunto para ela hoje. Aonde foi o dinheiro do terreno que nós compramos para construir o salão? Para onde está indo o dinheiro dos salões que está sendo vendido, tanto no Brasil como no mundo, que foi terreno comprado pelos os irmãos e salão construído pelos próprios irmãos, e dedicado a Jeová, que está sendo vendido e ela não está dando nenhuma satisfação para os seus membros? Eu pergunto, a pergunta que ela fez para a Igreja Católica, eu pergunto para ela, para o corpo governante e sua cúpula dominante, para onde está o dinheiro? Me respondam. Então essa organização, ela se encaixa exatamente nas palavras que Jesus deixou, que está escrito no livro de Mateus 23:4, que eles amarram a carga pesada e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-la nem com o próprio dedo. Bem, mas alguém pode perguntar, mas isso é motivo para pedir dissociação? Eu digo que não, porque até agora o que eu falei só envolveu os irmãos no sentido financeiro, e deu o seu dinheiro quem quis, e mesmo aqueles que deram o dinheiro enganado, com o tempo eles podem ganhar outro. O problema que eu pedi dissociação foi ver que estavam ocorrendo coisas gravíssimas dentro da organização, em meu ponto de vista, com as normas impostas pela própria organização, normas essas que prejudicam as pessoas, com separação de família, questão do sangue e casos de pedofilia. Então sobre isso eu vou falar num próximo vídeo. Se o assunto for ficar muito grande para falar num próximo vídeo, eu vou fazer 2 vídeos para estar falando detalhadamente porque eu pedi dissociação. Então muito obrigado a todos. Fique na paz de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus.